Bom. Seja bem-vinda, Luna. Obrigada. Ok? Bom dia, primeiro. Eu queria dizer que é muito bom estar aqui com vocês. Quando o tema que eu vou falar hoje é marketing de relacionamento. Eu até comentei com as meninas, quando elas perguntaram, Luna, o quanto de tempo você precisa, né? Falar de marketing de relacionamento, ele é tão fascinante e ele traz tantas coisas importantes, né, na vida profissional, tanto para uma empresa nova, para uma empresa com mais tempo de mercado, independente do segmento, independente do porte da empresa. E o meu objetivo é que a gente consiga, né, sair daqui hoje com isso claro. Quando eu penso em marketing de relacionamento, ele de fato é uma ferramenta totalmente democrática, independente do segmento em que eu atuo, claro, que a gente vai entender em menor ou maior grau, independente da verba que eu tenha para investir nesta ferramenta ou nesta filosofia, a gente chama muito de filosofia, eu posso, né, me usufruir dos benefícios que uma ferramenta como essa traz. E falar para um público como esse, a gente fala muito desse tema para N públicos. Então eu falo para estudante, eu falo para empresas maiores, eu sou de uma agência, eu sou sócia de uma agência e a gente tem grandes clientes, clientes menores, então isso eu vou abordar bastante para vocês também. Às vezes pequenos projetos onde a gente utiliza todas as técnicas de marketing de relacionamento, em algum momento a gente utiliza as técnicas com uma verba muito menor e aí a gente escolhe os canais, né, que são canais mais impessoais, mas que trazem benefícios para essas empresas também. Só que falar para um público como vocês tem uma coisa adicional que é o seguinte, quando a gente pensa, né, seja vocês ou os empresários, né, empreendedores, ou quem trabalha numa empresa que é uma startup, uma empresa recente, uma empresa que participa da Endeavor, tem um adicional que é o seguinte, de alguma forma a gente sabe que ser empreendedor e trabalhar numa empresa nova, uma empresa recente, ou uma empresa que começa agora, a gente sabe que tem desafios, né? A minha carreira também eu comecei numa empresa que era muito novinha, era uma empresa de consultoria que hoje já tem 30 anos de mercado, né? E ela começou como uma consultoria que depois virou uma agência e a gente vai discorrer sobre isso hoje. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu vou estar disponível para perguntas e respostas e tudo que a gente for falar aqui é vivência mesmo. Então eu busquei tudo de teoria, né? Eu sou professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o meu tema lá é marketing de relacionamento. Então, tudo que a gente traz, a gente está embasado em teoria, mas se a gente fosse pensar no fio condutor aqui, a gente está trazendo a prática para vocês. Para começar, esse daqui, né? Para começar, a gente chama de novo marketing de relacionamento. E por que a gente chama de novo marketing de relacionamento? Marketing de relacionamento, em maior ou menor grau, está na pauta de todas as empresas, né? Independente do segmento em que ela atua. Está na pauta. Então, ou eu penso no relacionamento com o meu cliente final, ou eu penso em relacionamento com o meu cliente, se eu sou do mercado B2B, ou eu penso em relacionamento com meus públicos intermediários. Ou é com trade, ou é com as minhas lojas de varejo, ou é com as minhas revendas, mas sempre, de alguma forma, o tema marketing de relacionamento está na pauta das empresas. E por que a gente fala o novo? Porque hoje, com a disponibilização de tecnologias que a gente tem, e a internet, a gente vai falar bastante sobre ela, e principalmente para empresas que estão começando, o que ela traz de benefício, a gente sempre diz o seguinte, que a internet é o sonho de qualquer profissional de marketing de relacionamento. Por quê? Porque ela ampliou esse escopo. Se a gente pegar o tema há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás, pouquíssimas empresas, ou só as grandes corporações, podiam pensar. Por quê? Por conta do custo. Quando eu penso em comunicação individualizada, eu tenho que me usufruir ou utilizar as mídias que isolem o consumidor como um indivíduo. E quando eu penso em mídias que se não fosse a internet, o meu custo por mil, né, ou o meu custo unitário, ele é muito alto. E hoje, pensar em novo marketing de relacionamento é exatamente por isso. Hoje, a tecnologia disponível, ela viabiliza a utilização dessa ferramenta independente da verba que você tenha. Um ponto importante também é que quando a gente fala da internet, não é que a gente pensa na tecnologia disponível só como canal de relacionamento. Mesmo os sistemas, provavelmente deve ter alguma empresa aqui que faça isso, os sistemas de gerenciamento de banco de dados, hoje eu tenho muita coisa baseada na web, que o custo cai muito para a empresa. E alguns anos atrás, pensar em marketing de relacionamento não dá para a gente pensar em não ter banco de dados. Então eu tenho que ter um banco de dados
e eu tenho que ter um gerenciador desse banco de dados, né? Porque esse banco tem que me trazer informação para me ajudar na tomada de decisão. Só que quando essas tecnologias eram muito caras, as empresas não tinham como ter um banco de dados consistente, atualizado, e um banco de dados que trouxesse informação em tempo real. E hoje, as tecnologias baseadas na web, para gerenciamento de bancos de dados, trazem esse diferencial. Por isso que a gente chama de novo marketing de relacionamento. Independente de onde eu estou e com que verba eu tenho para me utilizar dessa ferramenta, eu posso investir nessa filosofia. Então, para a gente começar, por que relacionamento? Ou seja, hoje, quando a gente pensa na mudança do perfil do consumidor, e todos nós enfrentamos esse desafio diário, né? E o perfil do consumidor, ele muda por quê? Ele muda porque hoje a gente tem muitas marcas, né? À disposição desse consumidor, a opção é dele. Os produtos são cada vez mais parecidos e a gente sabe que há uma comoditização dos produtos e serviços. Então, esse consumidor, ele pode optar o que quer comprar. A gente tem envelhecimento da população, a gente tem mais gente morando sozinho. E a gente percebe que quando a gente fala em concorrência, no aumento da concorrência e na comoditização de produtos, hoje a gente não concorre só com quem está do nosso lado, porque a gente tem a globalização. Então, não dá para uma empresa hoje pensar em fidelizar, reter ou mesmo prospectar clientes se ela não pensa em marketing de relacionamento. E esse é um outro ponto importante também. Por que a gente, quando a gente falou do novo lá atrás, porque o marketing de relacionamento ele sempre foi confundido para fidelização ou retenção de clientes, né? E é uma verdade, né? A premissa é, quando eu visto em relacionamento, eu quero ter a atenção deste cliente ou consumidor, e ele me dando atenção, para ele atenção é investimento também. A probabilidade dele se tornar fiel ou comprar mais vezes, porque a fidelidade é discutível, a minha marca é maior. Porém, tem um ponto importante também. Pensar em relacionamento não é só para retenção e para fidelização de clientes, é para a prospecção de novos clientes também. Por isso a gente fala do novo. Por que para a prospecção? Toda vez que uma marca investe em relacionamento, e de forma genuína, investe seriamente mesmo, tudo que o consumidor me diz, ele me influencia de alguma forma. Essa é a premissa, né? Ele me diz, eu abri um canal de relacionamento, então eu vou ter uma interação, ele vai me dizer alguma coisa. Tudo que ele me diz, ele me influencia. E o seu comportamento também, né, o seu comportamento transacional, deve me trazer informação. E como é que eu utilizo isso para a prospecção? Em marketing de relacionamento, a gente chama isso de clonagem, né? Quando eu pego a minha base de dados e eu me relaciono com ela, né? Não é só um relacionamento transacional, é relacionamento sistemático mesmo. Tem o transacional, que é super importante, mas eu quero conhecer outras informações sobre esse consumidor. E quando eu analiso essas informações, o que eu consigo extrair daí? Qual é o perfil do meu melhor cliente, né? E quando a gente consegue descobrir qual é o perfil do nosso melhor cliente, o que a gente pode fazer? Ir ao mercado e buscar este mesmo perfil no mercado. E esse é um ponto que eu acho que tem que ficar claro para nós. Pensar em marketing de relacionamento, a gente sempre diz o seguinte, ele tem que trazer lucratividade, né? Porque é investimento e ele não pode ser encarado ou ser executado como uma despesa para a empresa, porque ele tem que trazer benefício. Quando a gente pensa do lado da empresa, ele tem que trazer benefício financeiro, né? Cada real que a gente investe em marketing de relacionamento, eu tenho que mensurar. Então a gente fala muito de mensuração, vocês vão ver que nessa palestra a gente vai falar muito sobre mensuração, o quanto esse real que eu investi me trouxe de retorno. E falar de benefício tem um ponto importante também, que é o seguinte, ele tem que trazer benefício para todos os lados envolvidos na transação. Então, se para a empresa o benefício é o benefício financeiro, quando a gente pensa do lado do consumidor e do cliente, algum benefício ele tem que ter. E esse é um ponto que a gente tem que prestar atenção, que é o seguinte, a gente sempre acha que o consumidor quer é preço, né? Então ele quer um desconto, ele quer pagar menos. Em alguns casos é verdade, sim, esse consumidor, o benefício para ele é pagar menos, mas na maioria dos casos não é verdade. Nós somos consumidores e a gente sabe que em alguns produtos, em alguns serviços, a gente topa pagar mais, né? A gente até investe, guarda um pouco mais de dinheiro para pagar um pouco mais sobre para aquele produto. E esse ponto a gente tem que ter clareza pelo seguinte, se eu sei hoje que não necessariamente o meu consumidor só quer preço, o que eu, como marca, tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o que é esse algo mais, né, para esse consumidor, o que é valor para esse consumidor e como esse valor pode ser atendido
com as minhas ações. E eu só consigo fazer isso se eu me relaciono com ele. Então, a gente tem clareza agora que marketing de relacionamento tem que trazer benefício para todos os lados envolvidos na transação. Para o consumidor, eu vou ter que descobrir o que é benefício para ele. Pode ser financeiro em alguns momentos, né? Pode ser que naquele momento ele quer comprar um produto mais barato daquele segmento. Pode ser que não, ele quer um atendimento diferenciado, ele quer formas de pagamento diferenciada ou ele quer um relacionamento íntimo. A gente sabe que em relacionamento tem 7 níveis de vínculos, a gente não vai discutir aqui, mas um dos vínculos que é comprovado no mercado, isso é consciente coletivo, isso é mundial, um dos vínculos é o vínculo pessoal. Em alguns segmentos, mesmo a sua marca cobrando um pouquinho mais, mesmo a sua marca não tendo tantos diferenciais, o vínculo pessoal traz valor para essa base de clientes e é aí que a gente tem que se pegar. Por que um novo marketing de relacionamento? Foi o que eu acabei de dizer. Qualquer segmento pode investir e as tecnologias viabilizam. O que a gente vai tentar passar para vocês hoje é como eu identifico qual é o modelo de relacionamento que a minha empresa deve adotar. Porque tem um ponto que é importante para a gente. Toda vez que a gente pensa em relacionamento, a gente às vezes confunde relacionamento, ou se utilizar do marketing de relacionamento, é desenvolver um programa de relacionamento? Não necessariamente. Desenvolver um programa de relacionamento é uma das táticas do marketing de relacionamento. Agora, o marketing de relacionamento é uma estratégia, né? É uma filosofia para a identificação de valores. Eu até posso identificar que para o meu público, no meu segmento e para aquela empresa que eu estou trabalhando, o vínculo é vínculo de valor. Ou seja, é o modelo de recompensa. Quanto mais ele compra de mim, mais benefícios ele tem. Um grande exemplo disso é o Smiles da Varig, né? Então, é um modelo de recompensa. Agora, hoje, o que a gente vai discutir é para tentar ajudar vocês, no segmento de vocês, qual seria o modelo adequado de marketing de relacionamento a ser utilizado. Ele requer envolvimento profundo, obstinação, forte estruturação de bastidores e tecnologia da informação. E aí é um outro ponto. Apesar da gente ter dito no começo, marketing de relacionamento é democrático, eu posso utilizar sim, independente da verba que eu tenho, independente do segmento que eu estou atuando, eu posso investir em marketing de relacionamento, mas ele é trabalhoso, né? A gente sempre diz que trabalhar com relacionamento é como se você estivesse trabalhando numa pesquisa. Por quê? Porque se tudo que o consumidor me diz tem que me influenciar, eu tenho que ouvir o que ele me diz e a partir do que ele me disse, eu tenho que tomar alguma providência. E tem um ponto para a gente também que a gente tem que considerar, que tudo que o consumidor diz deve me influenciar, não significa que tudo que ele me diz eu vou fazer, né? Por quê? Não necessariamente o consumidor sabe verbalizar qual é a grande necessidade dele. Muitos dos produtos e serviços que existem hoje no mercado, a gente sabe que não foi a pedido de um consumidor, né? Foi a partir de uma necessidade, né? Então, quando eu penso no celular, ninguém queria um telefone, ninguém pediu um telefone para sair falando no meio da rua. Mas a necessidade qual era? Mobilidade. Então, a partir de uma necessidade se desenvolve um produto. Então, quando eu pergunto, quando eu me relaciono, que ele me traz informações, dizer que isso vai me influenciar e que de alguma forma eu vou tomar decisões em cima do que ele me disse, não significa que eu vou fazer exatamente o que ele me disse, né? Eu vou interpretar e muitas vezes a gente até oferece produtos e serviços melhores do que aquilo que o consumidor verbaliza. Mas isso requer trabalho pesado, né? Não é simples, não é fácil, né? Quando a gente pensa nas disciplinas de comunicação, então vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente faz um anúncio, um filme na TV, né, a partir do momento que foi para lá o filme na TV, ok, é o share of mind, para que quando aquele cliente precise do meu produto, ele se lembre da minha marca, ok, tá lá, e é ótimo para a construção de marca, é super importante e tal. O marketing de relacionamento é uma luta diária, né? Porque a todo momento esse cliente, esse consumidor me diz alguma coisa nova, os intermediários me dizem alguma coisa nova, e eu dependo não só da tecnologia, mas eu dependo de análise de informações, então ele é multidisciplinar. Porque não adianta só eu perguntar ou eu captar informações do meu público-alvo e colocar num banco de dados. Depois que a informação vem para o banco de dados, aí é que eu vou usar as técnicas estatísticas, né, para entender o que está me dando resultado, o que não me dá resultado, qual é o perfil do meu melhor cliente. Esse cliente que compra esse produto também compra esse e por quê? Qual a região que eu vendo mais? E a gente começa a fazer a mineração de dados.
E a partir daí, a gente começa a ter uma série de conhecimento do nosso mercado. Apesar da gente dizer que ele é trabalhoso e ele e tem que ter uma obstinação mesmo, genuína, né, em cima do tema, em cima da adoção dessa filosofia, ele traz resultados comprovados para qualquer tipo de empresa. Muitos dos programas, só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei na primeira agência, eu comecei há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, e eu trabalhei na primeira agência de marketing direto do Brasil. E nessa época, e quando a gente analisa há 10 anos atrás, muitas das ações ou muitos dos programas de relacionamento, eles falharam. Por quê? Porque a empresa não tinha clareza de que tinha que trazer o benefício financeiro e o que o programa virava? Só uma despesa, né? Então não adianta, se ele não traz lucratividade para a empresa, não há de se falar em marketing de relacionamento. E toda vez que a gente fala de uma estratégia, por mais democrática que ela seja, e essa é muito democrática, não necessariamente todos os segmentos vão utilizá-la. Um exemplo, quando a gente pensa num segmento que só tem uma empresa, é um monopólio, não necessariamente ela vai investir em marketing de relacionamento, porque não faz sentido. Por que eu invisto? Para conhecer melhor, para reter o cliente comigo. Se esse cliente não tem de quem comprar, mas só para vocês terem uma ideia, há uns 3, 4 anos atrás, nós fizemos um projeto para a Copel de Curitiba, e a gente está falando de energia, né? Eles geram energia, distribuem energia, mas por que a preocupação, né, na utilização do marketing de relacionamento? Porque, num determinado momento, esse segmento ele é aberto e os grandes usuários de energia poderão, ou já podem agora, eu não estou mais nesse mercado, escolher de quem comprar essa energia. A partir daí, quando esse cliente começa a ter opção, ele escolhe de quem comprar, então eu já começo a ter a concorrência, então eu começo a pensar em investir em marketing de relacionamento. Muitas vezes ele é um obstáculo, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a comunicação, o one-to-one, exige investimento, não é de dinheiro que a gente está falando, mas é de trabalho. A gente sempre fala da importância de um gerenciamento centralizado. A partir do momento que a minha empresa resolveu investir nessa nova estratégia, eu tenho que ter um gerenciamento centralizado. Detalhe, apesar do gerenciamento ser centralizado, o marketing de relacionamento ele tem que ser adotado por todos os departamentos da empresa. Porque muitas vezes, e vocês já devem ter passado por isso, você participa de um programa de relacionamento, então você é VIP naquele programa, porque você é um heavy user, né? Você é um cliente de alto valor, a gente fala muito de cliente de alto valor, só que quando você fala com uma outra área da empresa, você não é reconhecido como tal, né? E pensar em marketing de relacionamento é ter visão única do cliente. A empresa, como um todo, ela tem que se comportar, ou ela tem que ser percebida pelo público-alvo dela como se ela fosse uma unidade, independente do canal que ela utilizou. Então eu falei no telemarketing, eu falei com a força de vendas, ou eu acessei a internet, eu sou um consumidor só, e essa empresa tem que ter acesso ao meu histórico de relacionamento. E a gente tem que considerar que pensar em marketing de relacionamento não é tudo para todos. Que é por isso que muitos dos projetos falharam há muito tempo atrás, né? Quando eu penso nisso, é o seguinte, quanto maior é o valor do meu cliente, mais pessoal é o meu relacionamento. Quanto menor é o valor do meu cliente, mais impessoal é o meu relacionamento. Porque toda vez que eu tenho uma base de clientes, seja grande, se eu estou num segmento de varejo, de massa, seja uma base menor, porque eu estou num segmento B2B, quando eu resolvo adotar essa filosofia, só que eu não estratifico a minha base de clientes, o que é estratificar? Eu não diferencio os meus clientes por valor, ou seja, eu não sei quem são os meus clientes de maior valor, eu corro o risco de beneficiar quem não é o meu cliente de maior valor. E marketing de relacionamento, ele é claro. É maior valor, mais pessoal o relacionamento. Agora, para eu saber quem são os clientes de maior valor, eu tenho, aí a gente volta lá atrás, eu tenho que estudar as informações que eu tenho no meu banco de dados. E quando eu estratifico alto valor, médio valor ou baixo valor, quando a gente chega aqui no cliente de médio valor, a gente tem que ter em mente o seguinte, pensar num cliente de médio não significa que ele é médio porque aquele é o potencial dele. Pode ser que ele tenha um potencial maior e que ainda é desconhecido para a minha empresa. Então, qual é a minha estratégia com eles? Por que eu diferencio por valor? Para saber que tipo de estratégia eu uso com cada um deles. Então, imagine que a gente tem um grupo de clientes que é de altíssimo valor, no share of wallet dele, tudo que ele pode investir naquele produto, ele já compra tudo da minha marca. Eu não
posso fazer uma estratégia com esse cliente de ativação para que ele compre mais. Ele já compra tudo. Então, a minha estratégia para o meu grupo de clientes de alto valor é de fidelização. Né? A minha estratégia para os meus clientes de médio valor, como ele ainda tem o valor desconhecido, eu não tenho clareza se ele pode subir, é de ativação. E a minha estratégia para os meus clientes de baixo valor é de atendimento. Um atendimento de qualidade, porque a gente tem que ter clareza que comunicação é um exercício de identidade e quando eu me relaciono, eu extrapolo, né, a identidade da minha marca, então relacionamento não é só para eu conhecer, não. De alguma forma eu estou falando alguma coisa da minha marca, então o meu atendimento tem que ser de qualidade, porque, mesmo sendo de baixo valor, ele diz bem ou mal sobre a minha empresa. Então, estratificar os clientes é a gente entender que não é tudo para todo mundo e eu estratifico para saber, dependendo do valor, eu tenho uma estratégia diferenciada para o meu grupo de clientes. O que a gente vai ver nessa apresentação? Que essa dedicação, a partir de agora, é inevitável. Eu trouxe algumas frases para vocês e eu tinha trazido dois vídeos que vocês já conhecem, eles não funcionaram aqui porque ai, gente, já tinha. A internet não bloqueou de alguma forma, mas eu vou deixar o link para vocês. E quando a gente fala que ele é inevitável, por que ele é inevitável? Vocês vão ver grandes gurus de propaganda, de grandes corporações, eu trouxe essas frases para vocês, falando que hoje ou a gente pensa em relacionamento ou a marca está fora do mercado. Tá? Então ele é irreversível para qualquer tipo de empresa. Conceituando, é importante essa conceituação para a gente também. Então, como eu falei lá atrás, que quando a gente pensa em relacionamento, a gente não pode confundir com um programa de relacionamento, porque um programa de relacionamento é uma tática do marketing de relacionamento. Agora, o que ele é? Um processo contínuo, por isso que a gente diz que ele é trabalhoso, né? Não pode ter visão de curto prazo, ele tem que ter visão de longo prazo. A partir do momento que a empresa resolveu investir nesta ferramenta, aí pode esquecer o time, né? Por isso que ela tem que começar, a gente sempre fala, começa testando, começa em pequenos grupos. Por quê? Se eu começo em pequenos grupos e eu identifico que essa estratégia não me traz um resultado financeiro, eu testei, né? Testei uma abordagem diferenciada, testei outros benefícios que eu não utilizava e de alguma forma, utilizar o marketing de relacionamento não está mudando o comportamento do meu consumidor, porque eu invisto nele para ele mudar o comportamento, né? Ou é para comprar mais de mim, ou é para continuar comprando de mim, ou é para trazer informações para eu saber o que está bom ou o que não está bom na minha empresa. Pensar nesse processo contínuo é o seguinte, aí vamos supor que você investiu num grupo pequeno de clientes e não funcionou, você não amplia para a base toda. Então, e um dos motivos também desses projetos terem falhado é por isso, porque você começa para a base toda, aí ele não traz o retorno financeiro por N motivos, ou porque não mudou, o modelo estava inadequado, ou porque de fato essa estratégia não comove o consumidor, não mexe no comportamento desse consumidor. Então, aí eu tenho que parar, só que aí eu já criei uma disposição. Porque toda vez que eu invisto em relacionamento, eu fiz uma promessa antecipada. Eu estou te dizendo, a partir de agora você tem um canal de relacionamento diferenciado. A partir de agora você tem benefícios. Então, se a gente fosse colocar uma das regras da utilização do marketing de relacionamento, é testar. Começa num grupo pequeno, se isso te traz resultado financeiro, aí você amplia para toda a base. E quando a gente fala de ampliação para toda a base, a gente chama de rollout, né? E aí, se a gente diz que... Tá bom o som para vocês, gente? Eu escuto um eco aqui, tá bom? Quando a gente pensa nesse processo contínuo de identificação e geração de valores com os clientes individuais, assim, a fim de se estabelecer relacionamento de longo prazo e lucrativo. O que a gente não pode confundir também é o seguinte, eu fiz uma ação e eu peguei os nomes dos meus clientes, sei lá, eu fiz um sorteio e se ele comprar de mim durante esses 2 meses, ele tem pontos, isso não é relacionamento, isso é uma promoção, né? Então a gente tem que destacar também a diferença entre relacionamento e promoção. Agora tem um ponto importante, muitos dos programas de relacionamento que a gente implementou, você pode, se você não tem uma base de dados, e a gente tem um problema sério no Brasil, que é a questão as bases de dados, a gente tem 2 ou 3 empresas que a gente pode confiar mesmo, né, que a gente utiliza bastante. Como é que eu faço para ter um banco de dados? A melhor estratégia para se ter um banco de dados é você fazer o seu. É muito melhor do que você comprar. Claro que, se você não tem nada,
e o único recurso que você tem é a compra de um banco de dados, você pode começar por aí. Mas a partir do momento que você comprou, aí você tem que saber estabelecer relacionamento para que essa base se torne sua. Então, voltando na promoção, nós já fizemos algumas estratégias de relacionamento no varejo que nós utilizamos uma promoção como primeira ação. Porque não significa que no momento que eu tenho, vamos supor que a gente resolvesse implementar o marketing de relacionamento com longo prazo, eu posso ter em alguns momentos da minha estratégia uma ação promocional. Então, se eu utilizo o modelo de recompensa, eu posso pensar o seguinte, olha, cada real que você compra vale 1 ponto, esse é o modelo de recompensa. Não é para toda empresa, né? E ok. Mas no mês de maio, cada real vai valer 2 pontos. Isso é uma ação promocional dentro da estratégia de relacionamento. Então, ele tem que ser lucrativo e tem que trazer benefício para todos os lados envolvidos na transação. Como eu falei para vocês, os vídeos não vão funcionar, mas eu trouxe as frases escritas também. Marketing de relacionamento ele é irreversível porque a discussão já não está mais no âmbito das associações de marketing direto, das associações de marketing de relacionamento. Tem um evento anual que é do Direct Marketing Association, que acontece sempre em outubro, nos Estados Unidos, e acontece há 90 anos, só para discutir o tema. Começa com o marketing direto, né, que é a primeira disciplina. E hoje, agora no ano passado, em Cannes, né, que a gente, quando pensa em Cannes, a gente está muito mais voltado, né, para propaganda, né, para as ações na internet, do que pensar em marketing de relacionamento. Eu trouxe para vocês uma frase da discussão de Cannes sobre marketing de relacionamento. E o diretor de criação da agência, ele foi para Cannes em 2007, e ele trouxe algumas fotos para a gente que mostrava o seguinte. Alguns anos atrás, quando você pegava os corredores para avaliação das campanhas de Cannes, então assim, eu não sei os números, mas era mais ou menos assim, 20 corredores com só propaganda, né? Um corredor com ações individualizadas, ou marketing direto e tal. Isso está se ampliando. Então hoje é quase um 60-40. Ou seja, porque com a internet eu posso utilizar muito mais essa ferramenta do que eu podia utilizar anteriormente. Agora ou nunca, reinventando o modelo das agências. Pensar em relacionamento, você muda o modelo da agência e você muda também o modelo do anunciante. O anunciante são vocês, né? Então, quando um anunciante hoje, ele resolve a construção de marca, que alguns de vocês, né, tá pensando na construção de marca, ou na ativação de clientes, ou dupla função, eu quero construir e ativar clientes, porque eu quero vender, né? Eu quero, ao mesmo tempo que eu estou construindo marca, eu estou ativando clientes, isto muda o modelo das agências e muda as solicitações desse cliente também. Se você não entende as mudanças cruciais que o negócio da comunicação está enfrentando neste momento, você provavelmente está no negócio errado. O que isso traz de importante também? Pensar no mix de marketing para a gente, aí quando vocês pensam no produto que vocês vão vender, toda vez que eu falo produto, traduz por serviço também. No produto que vocês vão vender, para quem, né? Onde que ele vai estar disponível, como vocês vão oferecer e como é a entrega disso, um pilar que é fundamental é a comunicação. E dentro do pilar, que é tão fundamental, e ele tem o mesmo equilíbrio, não é só o produto. A gente sempre diz o seguinte, muitas empresas fazem marketing secreto. Por quê? Porque elas têm um produto adequado, têm mercado, né? Tem um produto de qualidade, tem mercado definido para esse produto, mas elas não se expõem em comunicação. E às vezes, se eu não tenho uma verba astronômica para ir para a TV, ou se não é o caso do meu negócio, se não é o caso do meu segmento, marketing de relacionamento é uma alternativa. E depois eu vou falar um exemplo para vocês. Então, essa empresa, quando ela não entende que existem mudanças cruciais, né, com esse poder na mão do consumidor, ela está no negócio errado. As ideias-chave desse debate de Cannes era o seguinte. Conteúdo é o que muda o comportamento das pessoas. E aí, quando a gente pensa na Web 2.0, a gente sempre diz o seguinte. As empresas hoje, vocês têm esse acesso. Vocês hoje têm acesso a um capital intelectual que nós não tínhamos antes, né? Por que nós não tínhamos? Todo o conteúdo que a gente tinha que prover para o nosso mercado tinha que ser capitaneado por nós, né? Então, ou a gente pagava para fazer esse conteúdo, ou a gente desenvolvia esse conteúdo. Hoje, com o advento dos blogs, da Web 2.0, que o próprio consumidor interfere ou interage, ele gera esse conteúdo também.
Só que a gente sempre diz o seguinte, todo paradigma traz o germe do paradigma anterior. Ok, a gente tem acesso sim a um capital intelectual que nós não tínhamos acesso antes, então não depende só de mim, não depende só de você, a geração desse conteúdo, eu posso utilizar ou estimular a minha base de clientes para que ela gere esse conteúdo para mim, mas qual é o paradoxo aí? A gente também tem muito conteúdo que não é relevante, né? A gente tem muita coisa ruim, quando a gente vai para o mundo da web, e já tem uma discussão no mercado que é o seguinte, é a era do amadorismo, né? Porque tem muita coisa que você não sabe a fonte. Então, muita fonte não é confiável. Agora, pensar em conteúdo, imagine que uma marca de vocês resolva. O que eu posso dar para o meu cliente não é... Quem é aqui do mercado B2B? Geralmente, eu não conheço, não sei que de empresa vocês são, mas geralmente no mercado B2B, o modelo de relacionamento utilizado, vamos supor que seja uma empresa de tecnologia, é um modelo educacional. É fazer com que aquele meu cliente conheça ou saiba utilizar melhor o meu produto. Por quê? Isso não é benefício só para mim, é benefício para ele também. Toda vez que uma empresa compra um produto da minha empresa e ele sabe como utilizar melhor, se é o comprador, se é a pessoa do financeiro, se é a pessoa de tecnologia, ele ganha tempo, né? E ele ganha empregabilidade. De alguma forma, o fornecedor está investindo nessa empresa também. Então, quando a gente fala, no modelo educacional, vocês vão prover para este grupo de clientes conteúdo, né? Seja do produto que vocês venderam, seja daquele segmento, seja treinamento, só que esse conteúdo tem que ser relevante. E aí, as empresas também começam a se perder um pouco. Todo mundo quer ter o seu blog, ou né, fazer com que os consumidores falem. A gente acha que jogar qualquer coisa na internet é um ponto positivo, só é trabalho. Por quê? Comunicação tem que ser relevante e pertinente. Por quê? Tem que ser a comunicação certa, para a pessoa certa e na hora certa. E eu só consigo saber se tudo isso está correto se eu me relaciono e conheço a minha base de clientes. Estaremos mais preocupados em converter espectadores em compradores. Resultado. É a outra premissa que a gente tem que ter em mente. Lembra que eu falei que tem que trazer benefícios para todos os lados envolvidos na transação? E para a empresa é o benefício financeiro, sim. As empresas, de alguma forma, pensaram em relacionamento, disponibilizaram uma série de conteúdos, né? Mas relacionamento não é filantropia e eu não mudei o comportamento. Por quê? Era todo mundo espectador. E a gente sempre diz o seguinte, em marketing de relacionamento, resposta é custo. Porque só me traz receita quando eu vendo. Então, a partir do momento que eu abri um canal de relacionamento e o meu público-alvo resolveu se cadastrar, se relacionar comigo, me deu informação, enquanto ele está me dando só informação, enquanto ele só se relaciona comigo, para mim ainda é um custo, é um investimento da minha parte. Só vira receita quando ele compra. Então, hoje, pensar no conteúdo relevante, a gente tem que se preocupar se este conteúdo ou se esse benefício que eu ofereço para o meu público-alvo, ele está trazendo resultado para a minha empresa. Seremos menos contadores de histórias e mais vendedores. Isso é um ponto importante também para a gente. Pensar em relacionamento é para expor a minha marca e é para vender o meu produto. Pode até ser que seja mais de um step. Eu me relaciono primeiro com você, conheço mais sobre o seu perfil e a partir de um determinado momento é que eu faço uma venda. Aí eu sim faço uma ação que eu oriento você para a ação, né? Mas eu nunca posso pensar em relacionamento que em algum momento eu não vou pensar na venda do produto ou do serviço. E a web mudou muita coisa, agregou em especial a mensuração de resultados. Outro ponto-chave para a gente é a questão da mensuração de resultados. Toda ação que se faz em marketing de relacionamento, ela tem que ser mensurada. E mensurada por quê? Para saber se trouxe um benefício, um resultado para a empresa e se traz um benefício para o público-alvo. Claro que quando a gente pensa em ações de relacionamento para venda, eu consigo saber, impactei X pessoas, quanto eu tive de retorno. Ok. Quando eu faço ações de relacionamento puro, eu mandei parabéns pelo dia do aniversário, ou eu mandei parabéns, sei lá, pelo tempo que você é meu cliente. Quando a gente chama de ações de relacionamento mesmo, né? Eu não tenho como mensurar, eu não tenho como quantificar. Mas o que eu posso mensurar? O quanto estas ações agregam valor à minha marca ou não. E aí é um outro elemento do marketing de relacionamento. Via de regra, se a gente tem que começar sempre testando em pequenos grupos, é sempre bom a gente ter um outro grupo, que é um grupo de controle, que a gente chama, que não recebe a mesma comunicação, para saber se esse grupo tem o mesmo comportamento daquele
que recebeu a minha comunicação. Então imagina o seguinte, eu tenho este grupo aqui, que a gente faz todas as ações como um calendário de ações, que além de ações de venda, eu mando ações de parabenização, ações de relacionamento puro, mando convite para eventos, e aí eu tenho um outro grupo que eu faço uma quantidade menor de ação. Se o comportamento do meu grupo de clientes ao longo de um período, não pode ser de um mês, porque às vezes este grupo que eu não fiz todas as ações responderam da mesma forma no mesmo mês, mas a partir do segundo, do terceiro ou de um longo prazo, esse grupo continua comprando de mim e esse não. Então eu sempre tenho um grupo de controle que eu não utilizo as mesmas ferramentas para saber a questão do resultado, porque se não me traz benefício financeiro, não é interessante para mim. E claro que o benefício financeiro não está voltado para hoje. Pode ser que o benefício financeiro esteja voltado para daqui a X tempos. Eu me relaciono para vender mais ao longo do tempo. Muitos de vocês devem ser assinantes do jornal Estadão. E nós trabalhamos para o Estadão durante muitos anos. E não sei se vocês lembram, alguns vão lembrar que nós somos contemporâneos e outros não, que são mais jovens. Mas há muitos anos atrás, o Estadão tinha o Clube do Assinante. Né? E ele tinha uma carteirinha, né? Então você tem 250 mil assinantes, então você tinha uma carteirinha que você utilizava para ter desconto no MAN, desconto, sei lá, uma série de parceiros. Muitos dos clientes não utilizavam, tinham a carteirinha porque é legal você ter, né? Mas você não utilizava. E não era por causa da carteirinha que nós dois, por exemplo, assinávamos o jornal. Assinávamos o jornal porque o jornal é interessante. A carteirinha, ou participar do clube, era ter um adicional. Ótimo. O que aconteceu? Num determinado momento, o Estadão resolveu tirar essa carteirinha. Né? E o que eu estou falando aqui, isso é público, tá? A gente participou de um prêmio, então é divulgado. Resolveu tirar, porque a gente acha que não, mas uma carteirinha tem um custo absurdo. E ela não pode ser, porque ela tem que ter validade. Porque senão a pessoa não assina mais, não continua utilizando o mesmo benefício. Se a gente imaginasse, que essa carteirinha custa, esse cartão custa R$2 para 250 mil assinantes, num ano seria só para emitir o cartão, são R$500 mil. Né? Ou seja, será que eu não posso pegar essa verba e investir de outra forma? Porém, tirar os benefícios, o que a gente percebeu? Os assinantes mais antigos chiaram, mesmo não utilizando, por isso que a gente diz, a partir do momento que você abrir o canal de relacionamento, você tem que tomar cuidado, porque você não pode tirar de uma hora para outra. Mesmo não utilizando, não sei se já aconteceu isso com vocês, de vocês oferecerem alguma coisa, ninguém usa muito. Quando vocês tiram, a pessoa reclama. As pessoas, né, e isso acontece muito com o consumidor, mesmo não utilizando, o que as pessoas fizeram? Reclamaram. Então, a gente recebeu, não. Então, o que nós fizemos? A carteirinha não existia mais, mas os benefícios continuavam sendo o mesmo, só que você tinha que ir na web para baixar o seu cupom. Olha que interessante aqui nesse caso, né? Uma decisão simples, uma economia absurda e só ia na web baixar o cupom quem de fato tivesse a fim de participar daquele desconto ou quisesse ir no restaurante. E aí, à disposição, era democrático, todo mundo podia ir, só que tinha uma interação da sua parte também. Então, muitas das empresas de vocês podem pensar num caminho como esse. Como é que eu me relaciono se a minha verba não é tão grande? Será que eu posso pensar em alguma ação ou trazer um parceiro? Que é um outro ponto que a gente aprendeu ao longo dos anos também. Você não precisa investir em marketing de relacionamento sozinho. Você pode pegar empresas que são complementares, óbvio, nunca vai ser um concorrente, mas que são complementares ao seu produto ou ao seu serviço, e vocês juntos fazem ações de relacionamento ou um programa de relacionamento que traz benefício para o mesmo público-alvo. Então, a gente chama de valor agregado. Imagine que um hotel faz uma parceria com uma empresa de locação de carros e nenhuma paga nada para a outra. Porém, o hotel, toda vez que o cliente chega, ele recebe um cupom. Olha, se você alugar o carro dessa empresa, você tem 15% de desconto. O hotel não pagou nada para fazer isso, a empresa de locação de veículo não pagou nada para utilizar esse nome. O que ela pagou? Deu o benefício para o cliente. Então, todos os lados envolvidos na transação tiveram um benefício real. Né? Então, a forma com que as marcas se relacionam com as pessoas nunca mais será a mesma. Falar de fidelidade, acho que é um ponto importante. Toda vez que a gente analisa a nossa comunicação, e a gente está falando todo mundo aqui como empresário, sendo dono, sendo funcionário, né, de alguma forma, a gente participa, né, da empresa, da evolução da empresa. Pensar, né, que a forma nunca mais será a mesma, porque a gente também é consumidor. E a gente sabe que são poucas as marcas que a gente é fiel. A
fidelidade, em tese, ela não existe, né? Por quê? Ninguém é fiel a uma marca. Quando a gente diz fiel, é no conceito de fidelidade, que é eu só compro dessa e eu não compro de mais nenhuma outra. Isso não existe. O que existe é o consumidor está fiel. E ele sempre está fiel por algum motivo. Pode ser que naquele momento é por conta do preço, sim. Pode ser que é porque o teu vínculo pessoal, o teu vendedor, ou a mesma tua... Ok? Pode ser pelo valor da marca. Não, eu compro esse produto porque como eu não quero ter preocupação em comprar de uma marca que eu não conheço, é o vínculo de valor da marca. Eu até pago mais, nem é o melhor atendimento, mas essa marca eu sei que confio. Se eu tiver um problema, é o vínculo estrutural. Se eu estou no mercado B2B, dependendo do que eu vendo, o cliente tem que ficar comigo 2 anos, 3 anos. Então, este é um vínculo. Então, de alguma forma, o relacionamento das pessoas, né, do B2B ou do B2C com as marcas, nunca mais será a mesma. Então, está na hora da gente entender. Só para vocês terem uma ideia, o termo marketing de relacionamento ele surgiu na década de 90. E ele já surgiu quando o Stan Happy, ele escreveu o primeiro livro, o McKinney escreveu Marketing de Relacionamento, que é um livro bárbaro, se vocês tiverem acesso. E ele fala exatamente disso, né? Já na década de 90, eles diziam o seguinte, é muito concorrente. E a empresa que vai se sobressair é aquela, se eu não tenho nenhum diferencial, o meu diferencial vai ser o relacionamento. Aqui é um dos vídeos, mas vocês já devem conhecer, que não está funcionando, que é o Bring the Love Back. Não sei se vocês viram, que é um vídeo da Microsoft, do MSN. O que eles fizeram? Eu vou explicar, e aqui tem o endereço. Ô, Ju, depois você pode passar os endereços, eu não sei como é que funciona, tá? Ah, então tá bom. Então tá. Olha só, esse vídeo, o que ele traz? Ele traz são 2 personagens e é um anunciante com uma empresa de comunicação. E o anunciante ele chega e fala o seguinte, eu quero divórcio. E a empresa diz o seguinte, mas por que você quer o divórcio se eu acabei de investir X milhões para me comunicar com você? Né? E a moral desse vídeo é dizer o seguinte, muitas vezes o consumidor ele quer uma comunicação um pouco mais íntima, nos canais mais próximos, com um investimento muito menor, mas um investimento muito mais efetivo e eficaz. E às vezes a gente não se dá conta disso. Um exemplo para vocês, então o MSN é um bom exemplo, aí tem os outros portais e tal. Fazer ações hoje na web, muitas marcas têm tido benefícios assim absurdos. O que a gente percebe é que as empresas não estão investindo ainda na internet, como mídia de relacionamento, porque a gente não tem cases, grandes cases, ou eles não são tão divulgados, para mostrar para o anunciante o quanto esses cases trazem resultado. E o que a gente recomenda? Se você não tem clareza como a sua marca vai se comportar na web, exatamente como a gente falou de um programa de relacionamento, faça pequenos testes, compre pequenos pacotes, né? Óbvio que tem que ter representatividade, porque aí é estatístico, né? O meu universo, se eu vou fazer uma amostragem, tem que ter alguma representatividade. Faça pequenos testes. Nós fizemos 2 ações, uma para o Senac e uma para... A Microsoft foi nosso cliente alguns anos atrás e hoje o MSN é o nosso cliente. E o Senac fez uma ação que é o seguinte, ninguém conhece, a gente conhece o Senac por cursos profissionalizantes e cursos técnicos, não é isso? E quando a gente estuda o Senac, ele é fascinante, ele não é mais meu cliente há alguns anos, mas o Senac é fascinante, por quê? Ele tem cursos profissionalizantes e técnicos, foi aí que ele é reconhecido no mercado, mas ele tem graduação, ele tem pós-graduação, ele tem até mestrado, né? E aí o desafio era esse, porque como ele não tem reputação de marca, de pós, a gente tinha que divulgar, olha, e é excepcional, pelo menos era naquele momento. E nós fizemos um teste. Qual foi o teste que nós fizemos? Que aí isso serve para vocês também, não é só em relacionamento também, é na comunicação. Nós testamos para um grupo, nós mandamos uma mala direta falando sobre o curso de pós-graduação e dando o canal de resposta, que a gente chama de call to action. Olha, ligue, acesse, vá até uma unidade e tal. Para um outro grupo, a gente mandou um e-mail só, né, para ver o quanto respondia ou não. Por incrível que pareça, gente, esse é um exemplo raro, tá? Porque a gente tem vários outros exemplos que o offline, a maioria dos exemplos, o offline está dando mais resultado. A internet deu mais resultado para a gente. Mas aí, e é um outro ponto que é importante para vocês, deu mais resultado, não tem que ficar de braços cruzados, ó, deu mais resultado e a partir de agora eu vou fazer só esse tipo de ação. É entender por que deu mais resultado. E aí o que a gente aprendeu com essa ação especificamente? Deu mais resultado sim, porque o que eu estava vendendo é tecnologia e, via de regra, quando qualquer profissional busca qualquer assunto sobre tecnologia,
Seja a compra de um software, seja o hardware, ou seja treinamento, a mídia básica dele é a internet. Então, por isso que neste caso específico, a internet trouxe um resultado superior. Então, vocês visitem esse site, elas vão disponibilizar para vocês também, que traz essa coisa do anunciante e da resposta. E aí, o que dizem alguns repensadores dos grandes da comunicação e do marketing? E, na verdade, a gente teve a preocupação de não trazer gente de relacionamento, porque é mais fácil eu defender o relacionamento, né? Mas é melhor vocês terem uma opinião isenta, né? As mudanças, o Martin Sorrell, que é o CEO do WPP, que é dono das grandes, da Ogilvy, da Young, da Grey, enfim, né? As mudanças operadas pela internet estão enlouquecendo as grandes empresas de mídia. A perda constante de terreno pela televisão, jornais e revistas impressas para as mídias online está causando medo e ansiedade nas grandes empresas do setor. Aqui a gente está falando das grandes empresas, mas será que nós aqui, e na verdade eu estou na mesma situação que vocês, porque a minha empresa também é um perfil para Endeavor, né? E quando a gente pensa, então o mercado é nosso mesmo. Sabe o que a gente aprendeu? As grandes corporações, se você pegar a Embratel, mesmo a Microsoft, a Oi, as grandes corporações, quando elas tiveram problemas para falar com as médias e pequenas empresas, sabe por quê? Porque elas sempre falaram só com as grandes, né? Então elas não sabem como é falar com pequena e média. E no nosso caso, a gente fala com as grandes, sim, em alguns momentos, mas a gente sabe como falar com as médias e pequenas corporações. E falar com essas médias e grandes corporações, o que ela tem que trazer para a gente? Tem que trazer informação. É potencializar o relacionamento que vocês já têm com o mercado de vocês. Então como é que vocês identificam novas ferramentas para trazer mais informação do público que vocês trabalham hoje? Bill Gates, né? O futuro da publicidade está em todas as formas de conteúdo, foi o que a gente falou lá atrás. De filmes a programas de TV e notícias, distribuídas online, de maneira personalizada e patrocinada por anunciantes que vão focar em públicos localizados em regiões geográficas e interesses específicos. Esse é um outro ponto que a gente tem que considerar também. Quando a gente pensa no nosso público-alvo, né, então alguns de vocês já levantaram a mão que vocês trabalham para o mercado B2B, outros, tem alguém de varejo? Varejo. Quando a gente pensa no tema marketing de relacionamento, ele nasceu do mercado B2B. Por quê? Porque no mercado B2B, quando eu fiz a compra, aí é que o relacionamento começa, né? Porque aquele comprador de hoje, o cliente de hoje, é o prospect de amanhã. Ele comprará ou não da minha marca. E aí ele extrapolou para o varejo. Hoje, o varejo, de alguma forma, tem um filme da Coca-Cola, que é na Alemanha, depois eu vou mandar também o link, que ele mostra o que a Coca-Cola fez. Ela fez uma ação que foi para a TV, mas era para gerar inscrição dessas pessoas nos sites, para elas para estabelecer relacionamento a partir daí. O editor-chefe da revista Wired. Cada vez mais as pessoas querem conversar entre si. Estão deixando a mídia convencional em favor dos meios interativos. Um outro ponto que a gente aprendeu também sobre o marketing de relacionamento para segmentos como os nossos, né? Quando eu penso, se eu tenho a web como uma mídia que me é viável utilizar, no nosso caso a gente pode utilizar a web como mídia e como canal de relacionamento, né? E esse canal de relacionamento eu posso fazer pesquisa. Hoje, a gente pode fazer pesquisa sem necessariamente investir numa pesquisa de mercado, né? E muitas vezes, quando a gente faz um foco, sou totalmente a favor de pesquisa de mercado. Para muitos dos nossos clientes, a gente investe em pesquisa, mas quando eu faço uma quali, ela me traz tendência, ela não é uma verdade absoluta. Agora, dependendo de como eu analiso o comportamento do meu consumidor no meu site, e o que ele me diz, e o que ele busca de conteúdo de mim, não é só uma tendência, é de fato o comportamento dele. A solução da mídia tradicional é encorajar estas conversas. Fazendo isso, essas conversas naturalmente se transformarão em conteúdo produzido pelos próprios usuários e sem custo. Quando eu penso numa grande corporação, eu posso, e eu falo de integração de mídias, eu posso utilizar esta mídia tradicional, né, para gerar relacionamento. No nosso caso, a gente não precisa utilizar a mídia tradicional para fazer relacionamento. Eu já posso ir nas mídias individualizadas assim. Ou eu utilizo o marketing direto, ou eu utilizo a internet, o telemarketing, e uma outra forma de vocês utilizarem também é o ponto de venda, né? O ponto de venda, e a gente sempre fala o seguinte, que não adianta eu dizer o que a minha empresa porque na experiência, é o brand experience, que vai dizer alguma coisa da minha marca, no ponto de venda eu estabeleço relacionamento também. É um ponto onde eu posso captar novas informações,
É no ponto de venda que eu posso saber mais sobre a minha base de clientes, eu posso gerar tráfego no meu ponto de venda também. Então eu posso iniciar o relacionamento no meu ponto de venda. Já me levantaram? Então tá. E para terminar, o Philip Kotler, vocês receberam uma revista, né, a Think and Love, que ela está bem interessante porque tem vários pensadores que falam sobre a mudança na comunicação, repensando a comunicação. Nós fizemos uma entrevista com ele, ele veio na Expo da HSM e está nessa revista também, vocês vão ver. Ele diz o seguinte: as empresas seriam inteligentes ao aumentar a sua transparência em relação à responsabilidade social e à ética corporativa. Se estamos escolhendo entre as marcas das empresas X ou Y e ambas são similares, é muito mais provável que a escolha leve em consideração qual empresa se mostrou o melhor cidadão corporativo. E por que eu trouxe só esse slide, mas que a gente fala da responsabilidade social? E aqui responsabilidade social ou sustentabilidade, a gente não está falando de filantropia não. Está falando de filantropia também, né? Mas a gente quer dizer o seguinte: eu posso hoje, por meio das ações de relacionamento, expor o quanto a minha empresa é relevante para a sociedade. E ser uma empresa relevante para a sociedade passa sim. Então a Fundação Dom Cabral, que é um parceiro Endeavor, né, e que é uma marca fascinante, uma escola para executivos, eles têm um curso que fala só sobre gestão responsável para a sustentabilidade, e eles dizem o seguinte: uma empresa relevante quem é? É aquela que sim investe na sociedade, né? E aí a gente está falando na sociedade, né, na contribuição para essa sociedade. Ela investe também na preservação do meio ambiente, mas ela também tem que ter a preocupação econômica. Porque não adianta nada você só investir na sociedade ou só preservar a árvore se você não gera empregabilidade, se você tem que demitir gente porque você geriu a sua empresa de forma equivocada. Então, uma empresa que é relevante, ela é responsável economicamente, socialmente, né, e no meio ambiente também. Um ponto importante para a gente, que é uma discussão também, e aí para o nosso mercado, para o tamanho de empresa como o nosso, essa questão da responsabilidade social, ela não pode ser utilizada como ferramenta de comunicação. Por quê? Investir na sociedade tem que ser de forma genuína. Tá? Vou trazer um exemplo para vocês de uma empresa, que é uma empresa pequena, e como é que a gente vai utilizar o marketing de relacionamento para ele. Alguém já ouviu falar numa telha que se chama Onduline? Você já ouviu falar? Você é de empresa? Construção. Então, quem é de construção civil, né, conhece bem essa... Qual que é o teu nome? Yudney. Jürgen. Mas você pode ver que, assim, quando a gente fala desse produto, ninguém conhece. Então, para vocês entenderem, quando a gente fala em relacionamento, a gente está falando de empresa que não é conhecida também. E eles nos procuraram há pouco tempo. E qual é o grande desafio dessa marca? É uma telha feita de fibra vegetal, né? E ela é uma telha francesa, está há 12 anos no Brasil, veio para o Brasil quando teve aquela coisa da queda do amianto, se ia ter, então era oportunidade de mercado. E quando eles vieram para cá, não fizeram nenhum tipo de comunicação, não foram para a TV, mas também não investiram em relacionamento. E aí, o que a gente identificou? Né? No caso deles, eles têm um share muito pequeno, a gente até disse que ele não tem share, a gente está falando de construção de marca mesmo, e a gente também não tem verba. Né? Não tem uma verba astronômica. E aí, o que a gente identificou? Mesmo, independente do tamanho da empresa de vocês, se vocês querem investir mesmo em marketing de relacionamento, o trabalho de diagnóstico é muito importante. Então tem que ser um trabalho sério mesmo. Né? Eu tenho até um roteiro diagnóstico que eu posso disponibilizar também. Que é um roteiro diagnóstico que vocês fazem algumas perguntas dos públicos. A gente desenvolveu isso, a gente vem alterando isso ao longo do tempo. Para entender se você está no momento e qual modelo de relacionamento que você deveria investir. E nós estudamos esse mercado, que é um mercado árido, né? A construção civil é um mercado árido. E sabe o que a gente identificou? Mesmo que a gente tivesse a maior grana do mundo, né? Que é super interessante para a mídia de massa, e aí até nós iríamos, mas não daria para construir marca se a gente não fizesse relacionamento. Relacionamento com arquiteto, relacionamento com trade, relacionamento com telhadista, né? Relacionamento com pedreiro. E olha o que a gente descobriu. Mesmo tendo uma verba astronômica, se nós tivéssemos, nós deveríamos começar pelo relacionamento. Então, muitas empresas podem estar nesse mesmo patamar. Essa transformação das agências de comunicação tem forte ligação com os avanços da tecnologia. E aí eu já falei lá atrás, só eu vou repetir, que é o seguinte: tanto essa transformação aconteceu nas agências, que é o nosso caso,
mas aconteceu no anunciante também. Porque vocês hoje, mesmo que vocês façam uma coisa mais interna, ou que tenha um birô que trabalhe para vocês, eu tenho certeza que qualquer um de vocês, quando investe algum real em comunicação, vocês querem a mensuração, saber o quanto esse real trará de retorno financeiro para a empresa. É claro que em muitos momentos, esse retorno financeiro pode ser não imediato, né? Pode ser no longo prazo. Aqui, quando a gente fala da revolução do uso dessas mídias, quando a gente pega na década de 60, nós tínhamos 5 canais, né? 8 mil títulos de revista. Quando a gente vai para a década de 90, então já tem, né, 85 canais, né? 17 mil títulos de revistas, né? Só que quando a gente vem para os dias de hoje, a gente não sabe mais quanto a gente tem nada. A gente não sabe mais quantos títulos, quantos canais, a gente não sabe onde é possível. É o pró e o contra. O contra é difícil. Imagine cada um de vocês ter que identificar qual é o canal que trará um maior retorno para vocês. Agora, o ponto forte, o que é? Tem uma série de canais à disposição. É só a gente pegar e fazer aquele trabalho duro mesmo. Não dá para a gente falar que a gente não vai investir em relacionamento porque a gente não tem canais à disposição. Porque hoje é viável. Gente, hoje o cabeleireiro que tem um salão só faz relacionamento, né? Ele faz relacionamento com aquelas pessoas que vão mais vezes e pegam e beneficiam as melhores clientes. Podemos então afirmar que o marketing de relacionamento é a disciplina que mais cresce em termos de importância estratégica? Tecnicamente e conceitualmente, sim. Não dá mais para pensar em exploração ou construção de marca, venda de produto e serviço, retenção de clientes, ativação de clientes, prospecção de clientes, se a gente não fala de marketing de relacionamento, né? Porque ele é transversal. Antes nós pensávamos o marketing de relacionamento assim, eu tinha a propaganda, eu tinha a promoção, eu tinha o merchandising, e aí eu tinha o marketing de relacionamento. Hoje não. O marketing de relacionamento ele é transversal, ele atravessa todas as outras disciplinas. Ou seja, se eu faço uma promoção, eu posso pegar uma informação para me relacionar depois. Se eu faço alguma ação no ponto de venda, eu posso dar um cupom para que essa pessoa se identifique e eu possa me relacionar depois. E aí que a gente tem a integração das mídias. Então, ele é dirigido, né? Ele isola o consumidor como indivíduo. Ele é relevante, ou deveria ser. Aquela pessoa tem que perceber benefício em se relacionar com você. Ele é interativo, né? Então, você pergunta, ele responde. Você devolve a resposta. E aí, a forma é desenvolver um novo produto, dando um benefício. É voltado para a geração de resposta. Então, você pode mensurar se ele é benéfico ou não. E é voltado para a mensuração e superação constante de resultados, tá? Mas precisa se reinventar. Por quê? Você tem novos pontos de contatos, né? Então, a gente tem à disposição. A questão da transversalidade. Qualquer açãozinha que vocês façam hoje, se vocês têm vendedores, vocês não podem fazer uma pesquisinha que os vendedores façam com a força de vendas, né? Qualquer ação que a marca de vocês faça hoje tem que ser atravessado pelo marketing de relacionamento. O escopo de atuação ampliado, ou seja, isso é um ponto importante, ele não tem só que vender ou reter clientes, ele tem que falar sobre a sua marca, né? Sobre a reputação da sua empresa. Hoje tem um tema novo que a gente discute, que é reputação de empresa. Então, a identidade é aquilo que vocês acham que a empresa de vocês é, e o que eu acho que a minha é. Imagem é aquilo que os outros acham, né? Depois que a minha empresa é. Agora, a reputação é o juízo de valor em cima da imagem. A partir do momento que a empresa se relacionou comigo, aí ela vai ter ela vai construir uma reputação. Então, o marketing de relacionamento tem esse escopo ampliado. Nesses novos pontos de contato, o que a gente tem? Household. Não falem mais só com uma pessoa que comprou no domicílio. Se é B2C, tente identificar se dentro daquela casa não tem mais gente que poderia comprar o seu produto, né? Quando você... E é perguntando para aquela pessoa que comprou de você. Você tem uma economia de escala para falar com mais de uma pessoa dentro da mesma casa. B2B é a mesma coisa. A gente sempre fala no mercado B2B, viu, gente? Para quem é, você tem que falar com a autoridade, com o poder e com o influenciador. Não dá mais para falar só com a pessoa que compra o seu produto. Se é tecnologia, eu vou falar com o cara de TI, mas eu tenho que falar com o financeiro também, e eu também tenho que falar com o presidente da empresa, para mostrar os benefícios que a minha tecnologia trará para a empresa dele. Não dá mais para a gente falar só com um ponto de contato. Então, household serve para B2C e B2B, tá? O local de trabalho, hoje é considerado, e aí onde a gente entra? Quando eu vou para a classe CD, eu digo, mas ela não tem internet. Ela tem sim, no local de trabalho muitos deles têm. Então não adianta a gente dizer, mas eu não vou investir na internet porque meu público não tem acesso. Não tem acesso talvez onde você queira que ele tenha, mas ele tem
outras formas de acesso. O ponto de venda, né, o mundo virtual, que a gente explorou bastante, né, e os aparelhos móveis também, que a gente já começa a testar a utilização de SMS com cuidado, né, a gente sabe dos cuidados que a gente tem que ter, mas vou dar um exemplo para vocês. Você vende seguro e o seu cliente venceu o seguro e ele esqueceu de renovar. Se você mandar um SMS hoje para ele dizendo, olha, o seu seguro está vencendo, você quer que eu mande uma vistoria? Ele não vai reclamar. Desde que a comunicação seja relevante e importante para ele, ele não reclama. Eu sempre digo o seguinte, quando você pega uma revista, você não deu permissão para aquele anúncio estar lá, né? E você pega uma revista, mesmo que aquele anúncio não tenha nada a ver com você não vai rasgar o anúncio, você não fica com raiva do anúncio, você passa. Né? Então o que a gente tem que tomar cuidado na comunicação individualizada é exatamente isso. Eu tenho que tomar cuidado porque ali ele tem que ter me dado permissão para eu me relacionar com ele. Né? Essa questão da sobreposição e da transversalidade, então se eu estou fazendo propaganda, marketing direto, promocional, design, internet, o buzz marketing, que é muito utilizado, mas é um outro tema, né? E as mídias alternativas, eu tenho que entender se toda vez que eu utilizar essas mídias eu não posso investir em relacionamento, eu não posso captar informações para o relacionamento. E aí, a questão do brand experience, né? Então não adianta eu dizer o que eu sou, se na hora que eu me relaciono da experiência com o consumidor, ele não tem a mesma percepção. Então, o design de produtos e serviços hoje, ele tem que ser inspirador, né? E a gente sabe que muitos produtos, tem uma revista da SPM que fala só sobre embalagem. Mostra o seguinte, mostra o quanto produtos só são escolhidos por conta da embalagem. As comunidades online, que elas são super fortes, é óbvio que a comunidade online ela surgiu de forma, era espontânea, hoje não. A gente chama de focos programados, alvos programados. Hoje as marcas entram ali nas comunidades e a gente sabe que tudo que está ali não é tão espontâneo, mas ela é efetivo também a utilização dessa ferramenta. A questão do conteúdo, desde que ele seja relevante, a questão do entretenimento, toda vez que a marca de vocês puder oferecer alguma coisa de entretenimento para o público-alvo, é uma forma de relacionamento interessante. A gente diz que o entretenimento é uma das arenas da comunicação. Toda marca deveria escolher alguma coisa de entretenimento. E a questão do sustentável. Esse era o outro vídeo que vocês todos conhecem, que é o de Dove. Mas por que ele é importante pra gente? Sabe aquele de Dove, beleza real, que a mulher se transforma? Porque essa ação surgiu de relacionamento. É uma marca grande, uma marca que tem milhares de consumidores. E por que ela surgiu? Através de uma campanha online de relacionamento. Eles fizeram uma pesquisa e eles identificaram que somente 2% das mulheres se acham bonitas. Né? Então o que eles resolveram fazer? O que é beleza para você? O que é ser bonita para você? Foi aí que surgiu o vídeo, toda aquela campanha da beleza real, lembra das mulheres reais? E ela não surgiu de uma ideia de propaganda. Surgiu do grupo de relacionamento que identificou a necessidade de se mostrar essa mulher real. Então a gente pega as pequenas empresas investindo em relacionamento e as grandes corporações também. Então o endereço também do YouTube para quem quiser. Falamos da questão do escopo ampliado, né? Então o cliente final, né, no B2B com quem eu falo. O público intermediário, ele é super importante, então muitos de vocês não vão falar com o público final, vão falar com o trade, né, com o público intermediário. Se eu não consigo fazer com o cliente final, algum público eu tenho que escolher para fazer. O público interno, a gente sempre diz o seguinte, muitas ações a gente faz, comunicação institucional, eu falo da minha marca, comunicação mercadológica, eu falo para vender o meu produto e eu esqueço do mais importante, ou tão importante quanto, comunicação interna. Né? Então, relacionamento, um dos stakeholders que a gente tem que considerar é o público interno, os parceiros e fornecedores, né? Então, às vezes, eu não faço relacionamento com o público final, nem com o trade, eu faço com parceiro e com fornecedor para ter benefícios para a minha marca. Consequentemente, eu transfiro esses benefícios para o meu cliente, acionistas, investidores e formadores de opinião, os concorrentes diretos e indiretos, em que eu tenho que conhecê-los, né? Entidades do terceiro setor e órgãos governamentais. Tem alguém aqui que é de RP? A gente sabe que, via de regra, quando a gente pensa em relacionamento com todos os públicos de interesse, né, é o RP. Porque o RP, a Relações Públicas, nasceu daí, de poder falar isento com todos os públicos de interesse. Então, a gente percebe essa integração, essa superposição entre marketing de relacionamento e o grupo e o pessoal de RP também. Aqui também vou deixar o vídeo para vocês da Nike. E o que era esse vídeo da Nike, gente? A Nike percebeu, então a Nike tem grana para investir nas outras mídias, mas eles perceberam que tinha um grupo, um bairro, que não estava comprando os produtos da Nike quanto deveria. Então, propaganda já não estava dando resultado. A marca é super forte, tem uma construção de marca absurda, tem
A marca é aspiracional. Mesmo assim, ela não estava sendo adquirida por aquele bairro. É um bairro argentino. Esse vídeo é muito legal, principalmente para os homens. E o que a Nike fez? Criou o bairro do futebol. E aí, no vídeo, mostra a Nike falando com os moradores, o que eles decoraram, pegaram, delimitaram aquele bairro, e a Nike inteira revestiu, pintou o bairro, tudo sobre o futebol, e mostrava os jogadores famosos, e tem muitos brasileiros, né? Pintaram, eles foram pintados nesse bairro. Foi uma forma que a Nike encontrou de se relacionar com um bairro específico. Porque utilizando as mídias tradicionais, ela não estava tendo o resultado que ela queria. Para finalizar, a comunicação, ela sempre foi intrusiva, né? O consumidor não dava essa permissão, então eu falava e o consumidor ouvia. Hoje ela tem que ser inclusiva, e não é porque a gente quer, é porque a realidade se impõe, e independente do tamanho da sua empresa, e nas empresas menores, isso é mais forte ainda, porque aí, como eu não tenho outras verbas, o relacionamento é uma estratégia adequada para o meu segmento. Ela tem que ser inclusiva, porque eu não preciso falar e ele só ouvir. Eu posso até abrir o canal de relacionamento, ele fala e eu devolvo essa resposta e me relaciono com ele, através de informações relevantes para esse cliente. Então, quanto maior a inteligência de banco de dados, mais inclusiva será a sua comunicação. Por quê? Marketing de relacionamento precisa de database marketing. E database marketing, pensar nas informações que eu preciso, que tipo de informação que eu preciso, depende do seu segmento. Né? Depende para quem você está vendendo e depende quando você vai utilizar essa informação também. Então, a gente tem uma nova era na comunicação. Hoje a gente não usa mais essa coisa do que eu acho, né? É muito pensamento estratégico. Hoje a gente tem muito mais parceria e menos ego quando a gente fala em comunicação, e para relacionamento é parceria mesmo, né? Porque a minha parceria é com o meu consumidor final ou com o meu cliente. Então essa questão do que a marca se propõe racionalmente, mas o quanto ela capta, o quanto ela conquista o coração do consumidor, porque é um dos vínculos que as empresas têm que ter. E para a gente resumir, né, tudo que a gente falou de relacionamento, independente do segmento da empresa ou da verba que essa empresa tem para investir, o que a gente tem? O conceito de marketing de relacionamento foi ampliado. Tá? Então, o Itaú usa muito, o Bradesco usa muito, e os salões de cabeleireiros, dentistas, utilizam também. As mídias e canais de relacionamento disponíveis, então elas viabilizam qualquer um de nós para utilizar esse marketing de relacionamento. Qualquer segmento pode adotar essa estratégia, é só escolher qual é o modelo de relacionamento adequado, né? Se é educacional, se é de recompensa, se é de valor da marca. Então a gente tem vários modelos para... depois vocês podem me mandar um e-mail, eu explico quais são esses modelos. Quanto eu preciso investir, está errado ali, depende do que eu vou fazer, eu posso começar pequeno. Começo pequeno, me trouxe resultado financeiro, eu amplio para a minha base e vou ampliando aos poucos. Eu vou validando esse investimento. Qual o modelo adequado do meu negócio? Depende do que vocês vão fazer. Só que ele dá trabalho, muito trabalho, porque é tudo isso que eu falei aqui. Né? A partir do momento que eu abri o canal, aí é que o trabalho começa. Porque ele fala, eu tenho que devolver, eu tenho que agir em cima do que ele me disse. Porém, a gente pode garantir para vocês, por experiência acumulada, por N projetos de relacionamento que nós já implementamos no Brasil, só há 20 anos, ele dá resultado e dá resultado prazeroso. E vocês vão ver também o quanto eles, o marketing de relacionamento não só vende, mas ele agrega valor à marca de vocês. Queridos, é isso. E agora a gente vai abrir para perguntas e respostas. Luna, super obrigada. Gente, quem já escreveu pode passar para a Bruna e para a Nath, que vão circular pelo auditório. E enquanto isso, podem escrever nas perguntas quem não escreveu ainda. Pessoal que nos assiste ao vivo, também pode mandar as perguntas. Aí embaixo, do lado do vídeo, tem um botãozinho escrito perguntas. Pode mandar para a gente que a gente lê aqui ao vivo. Mas o que você quer? Isso. Gente, eu quero fazer tem uma pergunta aqui, mas dá tempo deles usarem? Lógico. Que é o seguinte, eu queria saber quantas das empresas de vocês investem em relacionamento. Ela vai aparecer para eles, é isso? Vai aparecer para vocês. E aí, o investe em relacionamento não precisa ser uma coisa estruturada, mas tem alguma forma de relacionamento, alguma ação de relacionamento. Quem você quer ler? Você quer ler?
Claro. Coloco sim. Quem perguntou? Tudo bem, eu coloco. (100% investe? É isso? Não, dava 75% no ar, que eu gerei. Ou seja, a gente... Não tem problema. 75% foi o que deu. E o que é importante? Isso é uma verdade mesmo. Né? Então, o que a gente percebe? Que um número expressivo de empresas, seja sistemático, ou seja não tão teórico, ou não sistematizado, de alguma forma você já investe em relacionamento. O que é importante agora? É saber como é que vocês otimizam já esse investimento, como é que vocês ampliam o escopo de investimento em relacionamento. Tá? E aí tem algumas perguntas aqui, né, Ju? Hoje, empresas que têm todo o seu público ou parte dele sendo pessoas seniors, ou seja, com mais de 50 anos, essas empresas podem apostar em marketing de relacionamento com baixo custo, ou seja, não usar a internet e mesmo assim economizar? Tá. Sim, e óbvio que eu preciso de... Quem que é essa pergunta? Para eu olhar para a pessoa. Ok. Sim, só que tem um ponto importante também. E eu concordo que quando a gente fala de pessoas acima de 50 anos, a internet talvez não seja a mídia mais adequada. Eu não sei o número de clientes que essa empresa tem, tá? Porém, o que a gente faz quando a gente investe para um público de um valor, de uma idade maior? Tem um ponto que é importante. Essa empresa não quer rejuvenescer essa base de clientes também? Gente, quem é a pessoa? Só para eu tenho que fazer algumas perguntas para responder. Não, fomos nós, fui eu que fiz. Tudo bem, então é assim, gente. Sim. Só que é o seguinte, uma empresa que tem uma base de clientes acima de 50 anos, com certeza ela quer rejuvenescer essa base de clientes. O Estadão aconteceu isso. Você tinha assinantes, a maioria era acima de 45 anos. Não dá para uma base de clientes ficar... Porque daqui a pouco essa base começa a morrer e a empresa acaba. Né? Um exemplo é a Unibis. Alguém conhece a Unibis, que é uma empresa do terceiro setor? Eles são seríssimos. E o que a gente identificou? Que todos os doadores da Unibis, eles tinham uma faixa etária muito alta. Então, o que a gente começou a investir? Para esse público, a gente mandava alguma comunicação, mas tem um custo. Só que o que a gente fazia? A gente mandou vários postais para que ele pudesse distribuir para a gente mais jovem. Então, é uma forma de você falar com mais de uma pessoa, ao mesmo tempo, com um único custo de comunicação. Então, via de regra, uma empresa que tem uma base de clientes acima de 50 anos, mesmo que ela queira economizar ou investir menos, ela vai ter que investir para a prospecção de clientes mais jovens também. Então, aí ela pode utilizar a internet para a prospecção desses clientes mais jovens. Por que as grandes empresas ainda não executam corretamente o marketing de relacionamento? Por exemplo, péssimo serviço de atendimento telefônico e na web. Essa pergunta é ótima, é verdade, porque elas não utilizam. E eu posso afirmar para vocês que elas não utilizam, e agora elas começaram a entender, porque até um determinado momento elas não precisavam utilizar. Né? Então, elas tinham os vínculos já com os clientes. Eu não sei se vocês, quando perguntaram, eles pensaram não telefônica marca, mas telefonia, né? Quando a gente pensa e é verdade, é péssimo atendimento, mas por quê? Porque essas empresas geraram vínculos, outros vínculos, que não necessariamente é o relacionamento. Então, com esses vínculos, ela não perde a sua base de clientes, então ela não estava tão preocupada em investir em relacionamento. Agora, hoje, até então não investiam e não investiram corretamente, não tem essa preocupação, porque não tinham tanta necessidade. Agora, hoje, mesmo essas grandes corporações, elas começam a perceber que o cliente, com essa coisa do desbloqueio, dando o exemplo de telefonia, porque é o mais grave, né? O de desbloqueio, quando a gente pensa nisso, que você vai poder levar seu número, vocês vão ver como daqui a pouco todas as grandes corporações, de alguma forma, vão investir de forma correta. Um exemplo também de grandes empresas que às vezes não investem corretamente são os grandes bancos. Porque tem outros vínculos. Quando você tem 5 produtos de um banco, você não muda a sua conta, porque foi mal atendido pelo telemarketing. Então, por isso que essas grandes corporações não tinham essa preocupação. Ele só começa a ter preocupação quando começa a perder cliente para o concorrente. Como você acredita ser possível gerar relacionamento no ponto de venda para categorias na qual a compra é muito rápida? Por exemplo, absorvente íntimo. Tá. Gente, aí é difícil mesmo. Então, por isso que eu acho que eu falei em algum momento da palestra, que é o seguinte. Dependendo do segmento que eu estou, o meu relacionamento talvez não seja com o consumidor final, tá? Aí talvez seja no trade. Por que não é com o consumidor final? Porque se relacionamento tem que trazer lucratividade, imagine que... Aí absorvente, né? Então, imagine que absorvente, a mulher vai comprar um pacote por mês,
Quanto isso me traz de rentabilidade para ela continuar comprando só de mim? Então eu vou dar um exemplo, eu não nem lembro aqui quanto custa, mas se custa R$10, e se desses R$10 é R$1 que me traz de lucratividade, então ao longo do ano ela vai me trazer R$12. O quanto desses R$12, porque não pode ser toda a minha margem, né? Eu posso devolver em relacionamento, eu vou investir quanto? R$2, né? Desses R$2, o que eu consigo fazer para reter uma pessoa durante um ano? Não é rentável para a empresa e não traz benefício, porque um benefício de R$2 ao longo de um ano não necessariamente é percebido como valor. Então, neste caso, neste segmento, para este produto, não é que não vai investir em relacionamento, mas não é com o consumidor final e com o intermediário, com o trade. Tá? O que é necessário para eu inserir processo de marketing de relacionamento dentro da minha empresa? O que é necessário para eu inserir um processo de marketing de relacionamento dentro da minha empresa? Gente, essa pergunta é ótima também, porque não é uma pessoa só, agora eu vou investir. Primeiro que tem uma mudança de filosofia da empresa. A gente sempre fala que marketing de relacionamento você não implementa, você adota, porque seu comportamento muda, né? Porque todos os pontos de contatos vão ter que estar voltados para relacionamento. Então é assim, se você tem uma pessoa só que atende o telefone, ela vai ter que saber que a partir dali, todo ponto de contato é relevante para ela trazer alguma informação. Aí você tem um vendedor, ele também tem que entender, toda vez que ele visita, tal. Aí você tem assistência técnica. Então o primeiro passo eu diria, identificar qual é o seu modelo de relacionamento. Aí os modelos, a gente não explicou todos, porque não é o caso, não é uma aula aqui. E o segundo passo é a mudança de cultura interna. É que todos os colaboradores entendam de que a partir daquele momento a empresa adotou uma nova filosofia. E aí, o terceiro grande passo é a adoção de uma tecnologia. Gente, um ponto importante. Quando a gente fala de tecnologia, não é uma tecnologia de milhões. Tem tecnologias hoje que vocês pagam R$500 por mês para ter um banco de dados na web. Eu conheço algumas, inclusive. Que é fantástico, que você utiliza, que você tem informação. Então, seriam esses três. Definição do modelo de relacionamento. Então, mudança da cultura interna, esse treinamento e a mudança dos processos. E uma tecnologia que viabilize também o relacionamento. Quais são as opções de marketing de relacionamento para a indústria B2B de alimentos e bebidas no mercado pequeno? Acho que, além de visitas regulares, outras dezenas de estratégias poderiam ser utilizadas. Você saberia dizer quais? Sim, eu vou dar uma, que na verdade a gente até fez num determinado momento para uma empresa e fizemos para um outro segmento também. Uma coisa hoje que no nosso país é muito séria é que as pessoas que trabalham nessas... É uma empresa de bebidas, né? Que tanto estão falando de alimentos e a relacionamento é com trade ou com restaurante? Tá. O que a gente percebe? Que as pessoas que trabalham ou no trade, ou se é restaurante, ou se... Né, elas não têm formação acadêmica, né? E a gente identificou numa pesquisa, nós fizemos uma pesquisa, e quando você vai para esse público de trade e tal, uma coisa que eles gostariam muito é de ter... Olha, eu trabalho bastante para que meus filhos, vocês já devem ter ouvido bastante isso, tenham um futuro melhor do que o meu. Para que meus filhos entendam a importância de se investir na educação e tal. E aí uma forma de relacionamento, além da... que aqui a visita regular é venda de relacionamento, né? Uma forma é de você investir na educação dessas pessoas. E como investir na educação dessas pessoas? E aí foi um projeto que a gente implementou, que foi um resultado, ele existe até hoje, ele tem 7 anos, e ele existe até hoje, é de você fazer parcerias, por exemplo, com um Senac, com uma escola de inglês. Com o Senac você teria um custo, mas se você faz parcerias, você consegue dar benefícios para esse público, e não precisa ser só para ele. Se você pensa em benefícios para os filhos, para as esposas desse público, você tem benefícios também. Então, e pode ser com ações... ao longo de um período, mas ações pontuais. Então, vou dar um exemplo. Você pode pensar em descobrir qual é o time de futebol que essas pessoas torcem. E sortear, não precisa ser para todo mundo, né? Você pode fazer uma parceria com uma escola, um CCA, uma escola de inglês, e você consegue um desconto para os filhos daquela pessoa. Então, pensar em ações que investam no futuro dessa pessoa e não só no ganho. A gente trabalha para a Electrolux. A gente também identificou que, dependendo do que você está vendendo, o que o cara quer é o benefício financeiro, né? Só que às vezes é proibido a questão do benefício financeiro, você não pode dar, então você tem que ir para ações que invistam nessa pessoa. Por quê? Ela percebe valor e você também, de alguma forma, está sendo uma empresa sustentável, porque você está investindo na sociedade, tá? Você que já estudou clientes grandes e pequenos, há discrepância no modo em que usufruem da internet? Bastante, muita discrepância, gente. Por N motivos. Muitas vezes, aí seria uma sacanagem da minha parte dizer, porque o cliente grande tem gente mais preparada, porque para esse público vocês são muito preparados, né?
Às vezes acontece de quando você tem uma empresa grande, o Itaú é meu cliente, quando você tem um grupo de pessoas que a gente vai discutir internet. Né? Ontem nós passamos a tarde inteira só discutindo como utilizar melhor a internet. Ok. Quando você tem uma empresa menor, que, por exemplo, eu trabalho para 5 ONGs, Fundação Abrinq, WWF, ActionAid, são várias. Né? Visão Mundial, são menores. Essa Telhas Ondulini é uma empresa menor também. Então, qual que é a discrepância, né? Qual que é a diferença? Não é nem a questão do entendimento mais hoje, é a questão dos recursos disponíveis. Geralmente, a empresa menor é uma pessoa para cuidar de absolutamente tudo. E aí, quando ela pensa na internet, ela tem um imediatismo maior. Então, tudo que ela faz na internet tem que trazer um benefício imediato. E, às vezes, você não consegue o benefício imediato na internet. E aí, às vezes, a empresa pensa, mas não me trouxe resultado. Muitas empresas investiram em propaganda que não deu resultado, nem por isso elas deixaram de investir. A internet é a mesma coisa. Então, se a gente fosse dizer, a discrepância é, a grande corporação, ela está na pauta dela utilizar a internet. Não deu resultado, ela testa. A empresa pequena, ela tem esse imediatismo. Ela, se não deu certo, ela já quer ir para uma outra mídia e ela já se desencanta e ela tem que testar mais novas formas de utilização dessa mídia. Essa é a grande discrepância. Tem uma pergunta agora de algum internauta que mandou para a gente pela internet, que é o seguinte: ele tem uma base de dados que está desatualizada, desarrumada. Qual o primeiro passo que ele precisa fazer para arrumar e começar a fazer marketing de relacionamento? Tá. Gente, a espinha dorsal do marketing de relacionamento é a base de dados. Se você tem uma base de dados desatualizada, isso é regra em 90% das empresas. Acho que muitos de vocês, quando a gente fala, até se estremecem, né? Porque sabe que a base está lá, ela está fragmentada, cada pessoa tem né, alguma coisa, não está nada integrado e tal. E muitos estão desatualizados. Se vai fazer relacionamento com base desatualizada, esqueça. O primeiro passo é a limpeza do banco de dados. Então, eu não sei o segmento, não sei nada, mas é o que a gente sempre faz. Porque atualizar também é custo, tá, gente? Se é uma base de dados que já é sua, você formou ao longo do tempo, a gente coloca alguns steps. O primeiro step é, mande um e-mail já para a base toda tentando, porque algumas pessoas vão responder. Mesmo que seja um número pequeno que responda, já é um custo menor para você, ao invés de você mandar uma mala direta para todo mundo. Então, manda um e-mail para todo mundo. Aqueles que atualizaram por internet, você tira da base. O segundo passo, se você tem ponto de venda, não sei se tem, né, ou uma central de telemarketing, ou mesmo uma pessoa atendendo telemarketing, que a gente coloca isso nos nossos clientes. Toda vez que a pessoa ligar, porque aí você não tem custo, a pessoa ligou para você. Então, você treina os seus operadores, ou o seu operador, se for um só, sua secretária, sua recepcionista, para que toda vez que aquele, nem que seja no Excel, que aquele cliente ligar, você faz uma pergunta, olha, só queria confirmar o seu endereço, o seu telefone, enfim, é esse? Aí, ok, outra parte você já atualizou. E a outra alternativa é uma ação de telemarketing mesmo, né, para você poder qualificar. Só que é caro, gente, telemarketing não é barato. Para você conseguir uma atualização, você tem que fazer 5 ligações em média, ou seja, então é o custo das 5 ligações que você tem que pagar, e você consegue aí 60%, 70% de atualização. 100% de atualização você não vai conseguir nunca, né? Mas aí eu iria para esses estágios. A internet, o ponto de contato que a sua empresa já tem, seja vendedor ou não, e aí, num terceiro passo, o telemarketing. Como trabalhar o marketing de relacionamento em mercados em que o cliente normalmente faz poucas transações ao longo da vida? Por exemplo, um buffet de casamento. Ai, gente, aí é mais complicado. É assim, não é que é mais complicado. Tem alguns produtos, telha, eu acho que a gente tem um desafio aqui. Que telha, você compra, a maioria das pessoas compra uma vez na vida, né? Porque você vai construir sua casa, você pode até reformar e tal, mas é 1 ou 2 vezes na vida que você vai comprar telha. E como é que eu faço relacionamento com esse consumidor? Então, o público já não é meu foco de relacionamento. Casamento eu também não posso dizer que a pessoa só casa uma vez na vida, né? Ela pode casar mais de uma vez na vida. Mas mesmo assim, eu não saberei quando ela se casará novamente, quando é que eu vou ter que ficar investindo nela. Então, nesse ponto específico, eu diria que a gente tem, e dá para investir em relacionamento sim. Primeiro, com o consumidor, com quem compra o casamento, o relacionamento é do brand experience. É a experiência que ele vai ter no momento que ele utilizar a festa. Porque se ele tiver uma experiência boa, ele indica para outros. A gente está falando de uma ação de member get member. Agora, essa empresa que é de casamento, ela tem que... Lembra que eu falei de um dos modelos... Não sei se eu falei. Um dos modelos de relacionamento é o modelo de parcerias estratégicas. Essa empresa deveria se relacionar com parceiros que são complementares, para que esses parceiros possam indicar a sua... Lembra que eu falei do hotel e da empresa de locação de veículo? Essa empresa deveria se relacionar com, entendeu, com pares. Para que esses pares juntos indiquem essa empresa para... Enfim. E aí tem outras questões, né? Pode ir para sites exclusivos para quem vai casar, pode ir para blogs,
né, para aparecer em blogs de pessoas que estão discutindo o casamento. Então tem algumas alternativas mais simples também. Você pode recomendar um software para gestão de e-mail marketing e para banco de dados? Eu posso. Na verdade, gente, eu vou indicar um que é o que a gente mais trabalha para pequenos projetos. Se fôssemos nós aqui, a gente também utiliza para a gente, tá? É uma empresa que se chama Engage. Acho que eu já até falei para vocês também. Nos projetos da SPM a gente utiliza bastante. Engage, né? Engage. www.engage.com.br. E aí, o que eles fizeram? São 2 executivos que eles saíram de uma empresa de database marketing e montaram uma empresa de gerenciamento de banco de dados baseado na web. Então, o custo é muito baixo, porque depende do seu projeto, depende do tamanho. E eles oferecem toda a infraestrutura, porque investir em relacionamento, imagina que você vai comprar, não é só tecnologia para armazenar. Depois você vai ter que, para captar, você vai ter que armazenar, você vai ter que ter um servidor, não dá para investir, vai ter que ter análise de resultados, relatórios. O que eles fazem? Vendem um pacotinho, né? E com esse pacotinho, eles armazenam para você, eles já te dão relatórios, o dado é sempre seu, tem contrato de confidencialidade. Tem outras aí também, tá, gente? Mas a que eu me lembro agora é que a gente mais trabalha em Engage. Você conhece a ferramenta de Buzz Monitor para mensurar o word of mouth, boca a boca, que está sendo gerado na web referente à reputação de uma marca ou cliente? Caso positivo, você já utilizou ou recomenda para seus clientes? Já utilizei, conheço, não utilizei. E essa coisa do buzz e de você mensurar na internet, a gente estava dizendo, isso foi uma discussão recente, que é o seguinte, a gente tem que, eu não posso nem dizer recomendo ou não, porque para uma empresa utilizar uma ferramenta como essa, ela tem que ter muita coragem, né? A gente sabe, e ela tem que usar de forma honesta, porque também usar uma ferramenta como essa e colocar alvos programados, colocar gente, pagando gente para falar bem, porque isso acontece, a gente sabe disso também. Então ela é uma ferramenta adicional. Eu sou da seguinte opinião, qualquer ferramenta que você acha que traz um benefício, você tem que utilizar, né? Porque a gente tem que utilizar tudo que a gente acha que é bom. No caso dessa ferramenta específica, primeiro, você tem que ter clareza de que você está mandando bem, né? Porque sai tudo. Às vezes, numa discussão como essa, você derruba uma empresa, porque também a gente sabe que, às vezes, o consumidor insatisfeito, ele não é honesto na hora de fazer a avaliação da empresa, né? Às vezes, porque problemas todos nós temos. O que muda uma empresa da outra é a capacidade que você tem da resolução daquele problema. Então, tem que ter coragem, tem que ter clareza que está mandando bem e ter que entender o seguinte, você vai ouvir muita coisa que você não gostaria. Agora, se a pessoa tem essa coragem... Eu nunca utilizei, até hoje, nenhuma estratégia minha eu coloquei para os meus clientes utilizar. Qual o maior erro das empresas ao medir os resultados das ações de marketing de relacionamento? É assim, o grande erro eu meço, deu um excelente resultado, ok, agora só vou fazer isso, dessa forma, ou eu meço, não deu resultado nenhum, eu vou deixar de implementar. Por quê? Na avaliação, não é o número cru. Lembra a questão do data mining, mineração de dados? Não deu certo, aí sim é que começa o seu trabalho. Por que não deu certo? É o meu produto que estava inadequado, é a minha segmentação. Às vezes o seu produto é ótimo, só que você ofereceu para a pessoa errada. É a minha segmentação que não deu resultado, é a abordagem, às vezes, gente, a comunicação. Você fez uma comunicação errada, o produto certo, para a pessoa certa, mas você comunicou de forma errada. Então, o grande erro é você não testar as possibilidades. Então, testa a abordagem, testa produto e testa a segmentação. Então, o grande erro é começar para todo mundo, sem ter clareza do que é bom ou não para a sua empresa. A penúltima pergunta. Pode-se construir e consolidar uma marca somente investindo em marketing de relacionamento? É assim, se eu fosse defender o meu segmento, a minha empresa, eu ia dizer que sim, né? Só que é o seguinte, existe sobreposição de mídias que a gente não pode desconsiderar, né? Então, eu até posso, estou usando muito o exemplo da Ondulini, que é um exemplo que se aproxima mais da gente. A gente até pode pensar que eu vou só investir em marketing de relacionamento, porque eu vou falar com o arquiteto, eu vou falar com o telhadista e eu vou falar com os vendedores do trade, tá? Mas mesmo assim a gente não consegue construir ou alavancar as vendas como nós gostaríamos. Em algum momento eu vou ter que ter uma ação promocional, no mínimo. Em algum momento eu vou ter que falar com o consumidor final, seja por uma mídia, seja pela web, vou fazer uma ação de propaganda na web, não na TV. Então, para a construção de marca, exige uma integração de mídias também. Eu posso até ter o marketing de relacionamento como a minha ferramenta principal, mas eu não posso desconsiderar as outras ferramentas que têm seus objetivos claros e que são efetivas também. Tá? Você recomenda algum livro ou algum artigo para o pessoal sobre marketing de relacionamento? Então, eu deveria até
ter... Mas assim, o marketing de relacionamento do Regis Makina, eu acho ele bárbaro, porque ele é conceitual. E ele foi descrito na década de 90, tá? E tem um outro livro também, que é do Stan Happy, que é Maxi Marketing. Só que o Stan Happy, ele escreveu acho que 5, é Maxi Marketing 1, 2, 3, aí tem o Maxi e Marketing. Talvez o último, porque ele traz os conceitos, e Maxi Marketing é como maximizar relacionamentos e tal. O último, ele fala muito sobre a utilização da web, ou desses pontos de contato que não é o offline, na utilização do marketing de relacionamento. É isso, Bruna. Obrigada. De nada, gente. Vocês têm meu e-mail, né? Qualquer coisa, obrigada.